Graça e paz, palavra de hoje chegando para você, e é com alegria no coração que nós estamos aqui mais uma vez, você daí, eu daqui, direto do templo da Primeira Igreja Batista, unindo a nossa fé para celebrarmos ao Senhor, né? Somente Ele é digno da nossa adoração, e o desejo do meu coração é que você seja poderosamente abençoado por Deus, que Deus supra todas as necessidades da sua vida, que nesse tempo de crise, de pandemia, nesse tempo de isolamento, que você tenha experiências maravilhosas com o Senhor e que você superabunde na graça de Deus a cada dia na sua vida. Que o Senhor se manifeste todas as manhãs, todos os dias da sua vida, trazendo muita graça, muita bênção, muita paz e muita alegria para o seu coração, tá bom? Olha, prazer estar aqui com você, muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso outro canal, canal de meditações, Pastor João Carlos, inscrito na PR, e ali nós temos 2 meditações por semana. Aqui no nosso IG Batista de Manhãs, 3 mensagens por semana, né? A não ser que aconteça algum imprevisto. Sexta-feira, por exemplo, passada, nós tivemos aí um imprevisto aqui na questão de aparelhagem, e depois de tudo gravado, tudo pronto, o computador deu pau aqui, aconteceu um imprevisto, infelizmente não havia tempo hábil para nós gravarmos novamente, e nós ficamos sem a palavra de hoje, de sexta-feira. Mas eu tenho certeza que Deus supriu no seu coração. Obrigado por aquelas pessoas que entraram em contato, mandaram um abraço. Pastor, que pena, né? Mas glória a Deus, nós estamos aqui de volta para celebrar ao Senhor, para falar com Deus, e muito obrigado você pelo seu carinho, pela sua companhia, e o desejo do meu coração que você seja abençoado hoje, e que a palavra de Deus, ela venha de encontro à sua necessidade, à sua vida, que Deus possa falar poderosamente com você. Já falou comigo? Como sempre a gente ensina aqui, a palavra é para mim, depois é para você, se servir para você, que você possa fazer uso, que você possa crescer, que você possa ser edificado. Amém? Eu queria ler com você um texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de número 26. Mateus, capítulo 13, versículo 26, é o texto que nós vamos pensar no dia de hoje. Que diz assim a palavra de Deus: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o que eu quero pensar com você hoje? O que eu quero compartilhar com você? Que princípios espirituais eu quero deixar para você? Que princípios espirituais nós queremos extrair do texto para a nossa vida? Para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos crescer, para que nós possamos prosseguir a carreira proposta. Como alcançar o propósito de Deus? É isso que eu queria pensar com você aqui hoje. Como alcançar o propósito de Deus? Jesus aqui, ele está falando sobre o reino de Deus. Ele está falando sobre o reino. O reino de Deus está implantado na terra. Mas o reino de Deus não está estabelecido na terra. Vou repetir para você. Jesus está falando sobre o reino de Deus.
O reino está implantado na terra, mas o reino não está estabelecido na terra. O reino, ele é presente, mas o reino também ele é futuro. Então o reino é presente, mas o reino também é futuro. E Jesus está ensinando aqui a diferença que existe entre o reino presente e o reino futuro. E aqui é o grande problema nosso. É o grande problema de uma grande maioria de pessoas. Nós não fazemos diferenciação entre salvação e reino de Deus. Para muitos, salvação e reino são uma coisa só. E não é. São coisas distintas. Salvação é uma coisa, reino de Deus é outra coisa distinta. Salvação você alcança pela fé. Você ouviu, você creu, acontece. Você não precisa fazer nada, só ter fé. Agora, reino de Deus, ele tem preço. Reino de Deus, ele é tomado à força. Reino de Deus, ele requer algumas coisas de mim e de você. E o que Jesus está ensinando? Que o reino de Deus, ele está implantado na terra, mas o reino de Deus não está estabelecido na terra. E o que significa isso, pastor? Qual o significado? O que Jesus está ensinando? Escute, guarde esse princípio. Enquanto o reino de Deus não for estabelecido na terra, não existirá perfeição na terra. Guarde esse princípio no seu coração. O que Jesus está ensinando? Qual que é a diferença do reino presente e do reino futuro? É que enquanto o reino de Deus não for estabelecido na terra, não existirá perfeição na terra. O que eu aprendo com isso? O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando com você? O que Deus está falando com a igreja? Não existe perfeição no momento presente. Não existe perfeição. Então pare de ficar buscando perfeição, porque enquanto o reino de Deus não for estabelecido na terra, não existirá perfeição. E para você, querido, para você, querida, que vive na busca de perfeição, tem pessoas que vivem uma insatisfação muito grande. Tem pessoas que nada está bom para ela. Por quê? Porque ela quer perfeição. Tem pessoas que estão em busca de igreja perfeita e não param em igreja nenhuma. Ei, e você não vai parar mesmo, porque não existe esta igreja perfeita. Enquanto o reino não for estabelecido na terra, não haverá perfeição na terra. Então não existe igreja perfeita. Igreja não é lugar de liberto, igreja é lugar de libertação. E Salomão diz em Provérbios que a libertação não é para a pessoa lá fora. A libertação não é para a pessoa que não conhece Deus, não. A libertação é para mim. A libertação é para a igreja. A libertação é para o cristão, é para o crente, é para mim, é para você. Não é para os de fora, é para os de dentro. Porque a igreja não é um lugar de libertos, mas a igreja é um lugar de libertação. E libertação é um processo na minha vida e na sua, na vida da igreja.
E nós vivemos esse processo. Então não existe pessoa perfeita. Você não vai encontrar perfeição em pessoas. Você não vai encontrar perfeição em lugar nenhum. E você não vai encontrar perfeição, escute, abre os seus ouvidos para ouvir. Você não vai encontrar perfeição na igreja. Não existe igreja perfeita. Enquanto o reino não for estabelecido na terra, haverá imperfeição. Enquanto o reino não for estabelecido na terra, haverá lutas. Vão haver lutas. Enquanto o reino não for estabelecido na terra, haverá guerra. Enquanto o reino não for estabelecido na terra, haverão conflitos. Enquanto o reino não for estabelecido na terra, haverá dor, haverá sofrimento, haverá enfermidade, haverá doenças. Por quê? Porque o reino não está estabelecido. E enquanto o reino não for estabelecido, haverá imperfeição. Eu preciso entender isso. Eu preciso abrir o meu entendimento. Eu preciso discernir essa verdade espiritual. Eu preciso parar de buscar lugares perfeitos, pessoas perfeitas, igreja perfeita, porque não existe perfeição na terra enquanto o reino de Deus não for estabelecido. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Não busque perfeição, porque não existe perfeição na terra. Enquanto o reino não for estabelecido na terra, o que vai haver é luta. Luta do imperfeito contra o perfeito. Vai haver luta, guerra. Para quê? Para que o reino de Deus não seja estabelecido. Então existe uma guerra. Paulo ele fala que a minha carne, a minha natureza humana, ela milita contra o espírito. O que ele está dizendo? Existe uma guerra, nós vivemos no meio de uma guerra. Existe uma guerra interior acontecendo na minha vida e existe uma guerra espiritual. Existem implantação, nós estamos vivendo um tempo de implantação de tronos espirituais na terra. Implantação de tronos espirituais no Brasil, em Minas Gerais e aqui na minha cidade e na sua cidade. Existe uma guerra, existe uma luta, para quê? Para querer impedir a implantação do reino. Resistência contra a implantação do reino, estabelecimento do reino, porque implantado ele está, estabelecimento do reino. Jesus implantou, e ele ainda não está, mas vai estar, vai ser estabelecido na terra. Mas o reino não está. E nós convivemos então com a imperfeição, não há perfeição. E nós estamos vivendo no meio de uma guerra. Existe uma guerra aqui e existe uma guerra ao meu redor acontecendo. Eu estou no meio de uma guerra. Estamos na guerra. E como é que eu estou me comportando? Você está se comportando? Qual tem sido a minha motivação, a sua motivação? Qual tem sido a minha atitude, a sua atitude? Como que nós temos vivido? Como que nós estamos vivendo? O reino não está estabelecido, não há perfeição. E nós convivemos com uma guerra. Há uma guerra acontecendo.
Mas escute, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E escute, está tudo pronto. Tem muita gente que, diante da sua situação, do seu momento presente, a gente pensa que Deus nos abandonou, que está tudo perdido. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, tem muita gente achando que está tudo perdido, que acabou, que é fim, que Deus perdeu o controle. Onde está Deus? E muitos estão desesperados, enfraquecidos na sua fé, abalados na sua fé. Por quê? Porque acham que Deus perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Está tudo pronto para mim, está tudo pronto para você. Mesmo em meio a essa guerra que nós vivemos e convivemos, há esperança para mim, há esperança para você. Então não desanime, saia dessa apatia, saia desse desânimo, saia desse marasma, mude de atitude. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, Deus não me abandonou, Deus não abandonou você, Deus não abandonou a igreja. Oh, onde está Deus? Onde está o Senhor? Ai, eu não consigo. A esperança. O reino está implantado, mas o reino ainda não está estabelecido, é futuro. Mas Jesus vai estabelecer o reino e vai devolver as chaves do reino para o Pai. O reino vai ser estabelecido na terra, e aí sim haverá perfeição. Hoje não existe. Não existe lugar perfeito, pessoa perfeita, igreja perfeita, família perfeita. Ei, casal 20, não tem, porque o reino não está estabelecido. Mas o Senhor está estabelecendo e vai estabelecer o reino na terra. Mas como alcançar o propósito de Deus? E é isso que eu quero pensar com você aqui no dia de hoje. Como que eu vou alcançar o propósito de Deus? E eu queria deixar aqui alguns princípios espirituais para você. Eu queria extrair alguns princípios aqui do texto, ressaltar esses princípios para que eles sirvam para o nosso crescimento e edificação. E que você abra o seu coração, que você se rasgue para receber de Deus, que não haja resistência na sua vida, mas que você dê liberdade para o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Não é homem, não é João, é Deus. Deus falando com você. Amém? Primeira coisa que eu queria destacar com você: como alcançar o propósito de Deus? Primeira coisa, fazendo parte do projeto de Deus. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus? Fazendo parte do projeto de Deus. Eu preciso fazer parte do projeto. Existe um projeto. E eu preciso fazer parte desse propósito, desse projeto, para alcançar o propósito, perdão. Eu preciso, então, fazer parte do projeto para alcançar o propósito. Mas qual que é o projeto, pastor? O texto, ele relata ali uma parábola. Um homem saiu a semear a boa semente.
E o inimigo veio na calada da noite e semeou também a má semente. E o texto diz que a semente, ela o quê? A semente cresceu e frutificou. E apareceu também o quê? O joio. Qual que é o projeto? O homem saiu a semear boas sementes. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus? Fazendo parte do projeto. E qual que é o projeto? Ser semeador de boas sementes. E o que você tem semeado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, nos seus grupos de convívio? O que você tem semeado? Porque o projeto de Deus é que eu e você, nós sejamos semeadores de boas sementes. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera, é isso que Ele almeja. Que eu e você sejamos semeadores de boas sementes. O que eu aprendo aqui? Eu preciso semear boas coisas. Você precisa semear boas coisas. Talvez haja uma insatisfação muito grande no teu coração. Talvez você não está satisfeito com a sua vida, com o que você está vivendo, com o que você está passando, com o que você está enfrentando. Talvez haja uma insatisfação muito grande em relação ao que você está vivendo. Ei, mas pare para pensar comigo. Pense, pare para pensar. Se você não está satisfeito com o que você está vivendo agora, olhe para trás e veja o que você semeou. Porque o que você está vivendo aí agora, o que você está passando agora, é a colheita das sementes que você plantou. E você está colhendo o que você plantou. É a lei da semeadura, é implacável. Não tem como sair fora. Você planta, você colhe. Então Deus, Ele tem um projeto para mim e para você. O homem saiu aqui a semear a boa semente. Mas veio o inimigo e semeou a semente ruim. As duas cresceram. A semente cresceu e frutificou, mas juntamente cresceu o joio, junto com o trigo. Mas o projeto de Deus é que eu semeie boas sementes, que eu seja semeador de boas coisas. Quer mudar a sua história? Quer mudar a sua vida? Quer mudar essa circunstância? Comece hoje a semear boas coisas. Comece hoje a semear boas coisas lá na sua casa, na sua família. Comece hoje a semear boas coisas no seu trabalho. Comece hoje a semear boas coisas ali na sua escola, na faculdade. Comece a semear boas coisas na igreja. Pare de semear contenda e comece a semear boas coisas na igreja. Comece a plantar, a semear boas sementes. A sua história vai mudar. A sua colheita vai mudar. Porque você vai colher boas coisas. Eu preciso fazer parte do projeto. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus para a minha existência, para a minha vida? Eu preciso fazer parte. Eu preciso fazer parte do projeto. Pare de semear coisas ruins. Pare de semear sementes ruins. Comece a semear coisas boas. Comece a semear sementes
boas. E a sua vida, ela vai mudar em nome de Jesus. Você está entendendo? Segunda coisa que eu queria destacar aqui com você: como alcançar o propósito de Deus? Então, primeiro, fazendo parte do projeto de Deus. Segunda verdade espiritual, segundo princípio espiritual que eu queria deixar com você. Como que eu vou alcançar o propósito de Deus? Entendendo o projeto de Deus. Como é que eu vou alcançar o propósito? Entendendo o projeto. Então eu preciso fazer parte do projeto, mas eu preciso também entender o projeto. E aqui é um grande problema nosso. Porque muitos até fazem parte do projeto, mas não entendem nada. Não entendem o projeto. Eu preciso entender o projeto. O projeto é que eu seja semeador de boas sementes. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso entender quem eu sou em Deus. Tem muita gente que não sabe, que vive essa crise de identidade e não sabe quem é. Quem eu sou em Deus. Quem é Deus em mim? Quem é Deus em você? E a gente não entende o projeto. Deus me criou para que eu seja semeador de boas sementes, semeador de boas coisas, mas eu não entendo. E muitas vezes eu vou viver fora do propósito, vou ser uma vida fora de propósito. Por quê? Porque eu não entendo o projeto. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso entender o projeto. Eu preciso saber quem é Deus em mim. E escute, as minhas vitórias não podem alterar quem eu sou. As suas vitórias não podem alterar quem você é. Eu preciso entender quem eu sou e quem Deus é em mim. E as minhas vitórias não podem alterar quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim, as minhas vitórias não vão alterar quem eu sou. Em outras palavras, as minhas vitórias não vão subir na minha cabeça. Eu vou parar de pensar que sou eu fiz, eu consegui, eu conquistei. Não! As minhas vitórias não podem alterar quem eu sou, porque eu preciso entender o projeto. Eu preciso fazer parte do projeto, eu preciso entender o projeto, eu preciso saber quem eu sou e quem Deus é em mim. As minhas vitórias não vão me desviar do processo. As minhas vitórias não podem me desviar do projeto. Você está entendendo? As suas vitórias não podem subir a sua cabeça. Não pode subir a sua mente. As minhas vitórias não podem me fazer pensar que o que eu consegui foi por mim mesmo. Foi por causa da minha capacidade, da minha inteligência, da minha força, do meu recurso. Por causa da minha condição social. Não! Sem mim nada podeis fazer. Eu preciso entender o projeto. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que tudo vem dele.
sou e tudo que eu tenho vem dele. Tudo que você tem, tudo que você é, vem dele. Você não tem nada, eu não tenho nada. As minhas vitórias, elas me farão entender que tudo faz parte do processo. As minhas vitórias vão me fazer entender que tudo faz parte do propósito. E qual que é o propósito? O trigo nascer. O trigo precisa nascer. Eu preciso fazer parte do projeto. Ser semeador de boas sementes, de boas coisas. Eu preciso entender o projeto, quem eu sou, quem Deus é em mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Deus. Vem do Senhor, vem do alto. E o trigo precisa nascer. O trigo precisa nascer. Terceira coisa que eu queria deixar para você. Como alcançar o propósito de Deus? Então, primeiro, fazendo parte do projeto. Segundo, entendendo o projeto. Ser semeador de boas sementes, projeto. Segundo, saber quem você é e quem Deus é em você. E que tudo vem dele e que as suas vitórias não venham subir a sua mente achando que é por você mesmo. Não. Elas vêm de Deus. Elas vêm do Senhor para mim, para você. Terceiro princípio espiritual. Como alcançar o propósito de Deus? Tendo foco. Fazer parte do projeto, entender o projeto e ter foco. Será que nós temos tido foco? Você tem tido foco na sua vida? Eu preciso ter foco. Eu preciso ser focado. Olha lá a passagem de Pedro andando sobre as águas em direção a Jesus. Jesus vem pela madrugada, andando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estão no mar. Há um vento forte, uma tempestade, as ondas são altas, o vento é muito forte, e Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos se assustam, é um fantasma. Jesus, não sou eu. E aí Pedro vira para ele, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus disse, vem. E Pedro então, ele sai do barco e ele começa a se mover no sobrenatural. Você precisa se mover no sobrenatural. Pedro então, ele começa a se mover pela revelação. E Pedro desce daquele barco. E ele está focado. Ele está focado em Cristo, ele está olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da fé, se movendo na direção da revelação, se movendo na direção da palavra, se movendo no sobrenatural. E ele começa a andar, ele dá 3 passos. E depois dos 3 passos, ele desvia o olhar, ele perde o foco. E ele olha para o lado, ele olha para a força do vento, ele olha para a força das ondas, e ele começa então a afundar. Ele começa a afundar. Quando Pedro desfocou, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Talvez você está aí vivendo essa situação porque você perdeu o foco. Você perdeu Jesus de vida. Você parou de se mover no sobrenatural. Você parou de se mover no espiritual. Você parou de se mover na revelação, na palavra.
Você parou de andar em direção a Jesus, as coisas de Deus, a palavra, o sobrenatural, a revelação, e você está afundando. E detalhe, Pedro grita: Senhor, me salva, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque Pedro começou a afogar. Pedro começa a afogar. E por que ele está afogando? Porque Pedro, vamos conjecturar aqui, cresceu no mar. Pedro, exímio nadador, pescador profissional, sabia lidar. Pedro era exímio nadador, mas o exímio nadador começa a afogar. Por quê? Por que ele está afogando se ele era um homem habilitado, se ele era um homem capacitado, se ele era um exímio nadador, tinha habilidades de natação? Por que ele está afogando? Por que ele não consegue exercer as suas habilidades, as suas aptidões? E ele começa, diante daquilo que ele domina, ele começa a afogar, ele começa a perecer. Por que Pedro está afogando? Escute, vou deixar mais um princípio espiritual aqui para você. Por que Pedro está afogando se ele era exímio nadador? Porque natação é técnica. Natação é técnica. E tudo se exige técnica. Tudo, todas as coisas têm técnica. E se eu não domino a técnica, eu não consigo realizar, produzir, fazer. E Pedro, com toda a sua técnica, com toda a sua experiência de mar, com toda a sua capacitação, ele está afogando. Natação é técnica. Escute, quando você perde o foco de Deus, quando eu perco o foco de Deus, quando eu perco o foco em Deus, quando você perde o foco em Deus, técnica não funciona. Quando eu perco o foco, a minha técnica não funciona. E não adianta eu querer usar técnica se eu não tenho foco de Deus, porque as técnicas não vão funcionar. Não adianta a igreja querer usar técnicas de crescimento, ferramentas de crescimento, projetos de crescimento. Se ela não tem foco, ela vai afundar, ela vai afogar. Quando eu perco o foco, as técnicas não funcionam. Por isso que as coisas não estão indo para você, porque você desfocou. E quando Pedro desfocou, quando Pedro parou de andar na direção de Deus, na direção do sobrenatural, na direção da revelação, e ele parou de se mover com todo o seu conhecimento bíblico, com toda a sua teologia, com todas as suas ferramentas e técnicas, Pedro literalmente começou a afundar e a afogar. Talvez você esteja aí sufocado, afogando, e as coisas não estão funcionando porque técnica não funciona. Quando eu desfoco de Deus, como alcançar o propósito? Eu preciso fazer parte do projeto. Eu preciso entender o projeto. E eu preciso ter foco.
fazer parte do projeto, entender o projeto e ter foco. E quarta coisa, quarto princípio espiritual que eu queria deixar para você. Como alcançar o propósito de Deus? Não perdendo a visão. Não perdendo a visão. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus não perdendo a visão? Eu não posso perder a visão. Eu preciso ter visão. Eu preciso ter meta. Eu preciso ter objetivo. Eu não posso perder a visão. Eu preciso ter meta, eu preciso ter objetivo. Vitória tem preço. Reino tem preço. Salvação é de graça. Vitória tem preço. E qual que é o preço da vitória? Perseverança, uma das características dos vitoriosos, dos vencedores, é que eles têm perseverança. Não desiste nunca. Vitória é pela continuidade. Vitória é pela insistência. Vitória é pela perseverança. Então eu não posso perder o foco. Eu não posso perder a visão. Eu não posso perder o objetivo. Escute, vou deixar mais um princípio espiritual para você. Quando você perde a visão, você enxerga os obstáculos. Vou repetir para você. Quando você perde a visão, você enxerga os obstáculos. Vamos voltar para Pedro? Está focado, tem meta. Eu quero andar sobre as águas como Jesus. Eu quero andar no sobrenatural. Eu quero andar na revelação. Visão, foco, objetivo. Mas, quando ele perdeu a visão, quando ele desviou o foco, se desviou do foco e perdeu a visão de Deus, perdeu a visão de Cristo na sua vida, ele começou a afundar e a afogar. E o que ele começou a ver? Ele começou a ver os obstáculos. Ele começou a ver a força do vento. Ele começou a ver a força das ondas. E ele começou a temer. Por quê? Porque ele perdeu a visão de Deus. Talvez o seu problema aí é porque você perdeu a visão de Deus. Você perdeu o foco. Você desviou a visão. Você não tem meta, você não tem objetivo. E você está perecendo. E você está focando o quê? O que você está vendo? Você só vê o obstáculo. E aí você é pessimista, você só olha para o seu pé. Você é negativista. Tudo está difícil, tudo é difícil, tudo não tem jeito. Por quê? Porque você não tem visão. Porque você perdeu a visão e você passou a ver só os obstáculos. Você não consegue enxergar, você não consegue ver. E os obstáculos até crescem. Os obstáculos se tornam gigantes, enormes, gigantescos na nossa vida. E o que é obstáculo, pastor? Escute, o que é obstáculo? Obstáculo é aquilo que você vê quando você tira os olhos de Deus. O que é obstáculo, pastor? É aquilo que você vê quando você tira os olhos de Deus. Quando eu perco a visão, eu enxergo, eu vejo só obstáculo. Talvez você esteja aí vivendo esse momento. Por quê? Porque você perdeu a visão.
você não tem foco, você não tem meta, você não tem objetivo, você desviou o olhar de Deus, você perdeu a visão de Deus e você só consegue ver os problemas, as dificuldades. Você foca em quem é contra e você não consegue focar em quem é por você. Se Deus é por nós, quem será contra? Como alcançar o propósito de Deus? Fazendo parte do projeto, entendendo o projeto, tendo foco e não perdendo a visão. E eu queria deixar mais um princípio espiritual para você. Como alcançar o propósito de Deus? Se esforçando. Esforça-te, tem bom ânimo. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, esforça-te. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é com esforço. Ai, pastor, mas eu não consigo, eu não dou conta. Ai, eu sou fraquinho de Marredeci. Esforça-te. Se esforce. Tudo depende do seu esforço. Não tente eliminar tudo de uma vez. Elimine uma coisa de cada vez na sua vida. Mas tenha esforço. Se esforce. Tudo depende do seu esforço. E escute o que eu vou te dizer. Tudo depende de você. Ai, não, eu preciso de ajuda. Não, é você. Ai, o pastor, a igreja, o profeta. Não, é você, depende de você. Depende do seu esforço. Vou deixar mais um princípio espiritual para você. Aonde você vai chegar depende do seu esforço. Aonde você vai chegar depende do seu esforço. Esforça-te. É você. Não é o outro. Não são os outros. É você. Está dependendo de você. Não depende de mim. Para acontecer na sua vida não depende de mim, não depende de igreja, não depende de campanha, não depende de seminário, não, depende de você, é do seu esforço. E aonde você vai chegar vai depender do seu esforço. Depende de você. É você que vai determinar onde você vai chegar. Você está entendendo? A gente fica muito esperando, a gente fica esperando pelo outro, pelos de fora. Nós ficamos esperando por alguém fazer alguma coisa para mim. Não, é você que tem que fazer. É você que tem que conquistar. Israel sai do Egito. Deus dá uma promessa, uma terra prometida, Canaã. Canaã tipifica o reino. A saída do Egito é a salvação. Salvação é uma coisa, reino é outra. Salvação é pela fé. E Deus foi lá, manifestou o poder, eles creram e eles saíram, atravessaram o deserto. O deserto é o processo de libertação. O deserto é o processo, eu tenho que andar no deserto. O deserto tem vários significados, não vou entrar no mérito aqui, porque é outra mensagem. Mas o deserto é o processo. Canaã é o reino. Saída do Egito é a salvação. Agora, para eles entrarem em Canaã, teria guerra.
teria conflitos, existiam gigantes na terra, eles tinham que possuir Canaã, eles tinham que conquistar Canaã. O reino você tem que conquistar. Muitos não conquistaram, muitos morreram no deserto, muitos se perderam no caminho. Por quê? Porque não fizeram parte do projeto, não entenderam o projeto, não tiveram foco, perderam a visão e morreram. Não alcançaram Canaã. Então eu preciso me esforçar, eu preciso entender que não existe facilidade, que não tem nada fácil, que não tem pozinho mágico, não existe místico, não existe receitinha mágica, não. Mas tem que haver esforço, e aonde eu vou chegar depende do meu esforço. Aonde que você quer chegar? O que você quer? O que eu quero? Porque aonde eu vou chegar depende do meu esforço. Ei, querido, reino é tomando a força. E depende de você. Não depende de mim. É você que tem que conquistar, não eu conquistar para você. Não é eu que vou te dar, é você que tem que conquistar, você está entendendo? Eu já dei testemunho aqui, em mensagens passadas, eu fui atleta profissional de voleibol. Eu não tinha performance para ser atleta de voleibol. Eu não tinha altura, eu não tinha destreza, eu não tinha habilidade para ser jogador de voleibol. Mas eu tinha um desejo no meu coração, muito forte no meu coração. Eu queria ser atleta profissional. Eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu quero ser atleta profissional. Eu não tinha altura, habilidade, destreza, mas eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu quero ser atleta profissional. E eu entrei na escolinha de voleibol. Comecei tarde, eu comecei com 14 anos a treinar. 14 anos na época, eu comecei a treinar no América Futebol Clube em Belo Horizonte, Contagem. Já era tarde, porque eu já era infantil dentro das categorias do voleibol, eu já era infantil. E o ideal para se começar é com 7, 8 anos, 6 a 8 anos. É a idade boa para se começar. Eu comecei com 14. E ainda cheio de limitações. Não tinha a altura adequada. Era fraco. Não suportava o peso dos meus ombros. Tinha obstáculos. Tinham barreiras. Tinham gigantes a serem conquistados. E eu precisava então superar, vencer. E eu só conseguiria vencer através do esforço. E o meu esforço é que determinaria onde que eu ia chegar. Dependia do meu esforço. Eu tinha meta. E o que eu fiz? O que eu fiz? Eu chegava da escola, almoçava, eu estudava de manhã, almoçava, fazia minhas tarefas, meus deveres, e ia para o meu clube, para treinar. Só que o meu treinamento era de 16 às 18 horas. Eu chegava lá às 14 horas. E eu treinava com uma categoria abaixo da minha, na época se chamava Petis, hoje não sei se tem esse nome. Petis. Eu treinava com a equipe, com a categoria abaixo da minha, eu treinava de 2 às 4, 14 às 16 com Petis, de 16 a 18 com a minha categoria, com infantil, e de 18 às 20 eu treinava com a categoria infanto-juvenil.
Eu treinava 6 horas seguidas. Por quê? Porque eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo e eu tinha limitações. E eu precisava superar as minhas limitações. Eu tenho 1,78 m hoje. A minha envergadura é o braço aberto, o alcance do braço aberto da extremidade do dedo central ao outro. Eu tenho 1,80 m de envergadura. Levantando a minha mão, com a altura 1,78 m, mais o meu braço, eu alcanço 2,35 m. A rede de voleibol, ela tem a altura, o masculino adulto, é 2,43 m de altura. Com a mão esticada, 2,35 m, faltavam 8 centímetros para eu alcançar a borda da rede. E aí vinha o problema da altura. Eu precisava superar a minha altura com impulsão vertical. E eu cheguei a saltar mais de 1 metro de altura. A rede de voleibol, ela tem a largura de 1 metro. Nas extremidades da rede, em cima da linha lateral, existem 2 antenas, vermelho e branco, vermelho e branco. 1 metro da largura da rede e ela fica 80 centímetros acima da rede. 2,43 com 80, 3 metros e 23 centímetros. Eu saltando, eu batia a mão em cima da ponta da antena. Então eu alcançava muito mais do que 3 metros e 23 saltando. Eu superei a minha altura, a minha baixa estatura com impulsão vertical. Agora, como é que eu alcancei isso? Eu alcancei uma técnica dos fundamentos de voleibol perfeita. Como que eu alcancei isso? Se eu não tinha habilidade, eu não tinha força, eu não tinha destreza. Com esforço. Eu treinava 6 horas. Eu fazia exercícios à parte dos fundamentos, por exemplo, toque de voleibol. Eu ficava num paredão com bola de basquete, repetindo. Deixava a bola de basquete, pegava de vôlei, repetindo 2.000 vezes, 1.000 com basquete, 1.000 com vôlei. Bola de vôlei. Eu usava bola de medicine-ball, uma bola de areia, 5 quilos, e eu ficava empurrando aquela bola na parede, Depois eu pegava a bola de vôlei e fazia o toque. 2.000 repetições. Ataque. Gesto de ataque. Eu pegava um aluno no futuro depois, isso mais pra frente, eu pegava um aluno meu, pegava um carrinho de supermercado, colocava ali mais de 20 bolas, 30 bolas, e eu ficava fora do horário de treinamento, extra treinamento. Acabava o meu treino, eu pegava a pessoa, colocava ela para ficar levantando para mim, nas 3 extremidades da rede, na entrada da rede, no meio da rede, na saída da rede. E eu atacava 800 bolas, 1.000 bolas por dia. Por quê? Porque eu precisava superar as minhas limitações com esforço. E eu só poderia superar isso com esforço. E aonde eu queria chegar dependia do meu esforço. E João Carlos, com 1,78 m, baixa estatura, se tornou atleta profissional de voleibol. Bicampeão brasileiro, 2 vezes vice-campeão brasileiro, várias vezes campeão mineiro, várias vezes campeão estadual, campeão dos primeiros jogos do interior de Minas Gerais, campeão disso, campeão daquilo. Por quê? Porque eu superei as minhas limitações, eu não me rendi aos obstáculos, eu não perdi a visão, eu não perdi o foco, mas eu estava focado. E eu consegui superar.
trazendo isso para a nossa realidade, nosso relacionamento com Deus. Quando você tem um foco em Deus, e você não perde o foco, não perde a visão, e você se esforça, você consegue superar as suas limitações. Você está entendendo? Esforço. Como que eu vou alcançar o propósito de Deus? Fazendo parte do projeto, entendendo o projeto, tendo foco, não perdendo a visão e se esforçando. E um outro princípio aqui, o sexto princípio para você. Como que eu vou alcançar o propósito de Deus? Não se importando com o crescimento dos outros. Não se importando com o crescimento dos outros. Olha o texto. Jesus fala que o moço foi, plantou a boa semente, o inimigo veio, plantou a semente ruim. E o texto diz que o quê? E quando a erva cresceu e frutificou, que erva? O trigo. Apareceu também o joio. Os dois cresceram juntos. Mas o trigo não se importou com o crescimento do joio. Os dois cresceram juntos. E os servos do Senhor aqui da terra, eles sabiam, falaram assim, cresceu, não sei o que arranca. Ele falou, não. Deixa que eles cresçam. Na hora certa, vai ser separado. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus, não me importando com o crescimento do outro? E tem gente que vive escravizado por inveja. Vive desejando o que o outro tem. Vive querendo o que o outro tem, o que é do outro. Vive preocupado porque o outro está crescendo, porque o outro está prosperando, porque o outro está isso, o outro está aquilo. Para eu alcançar o propósito de Deus, eu não posso me importar com o crescimento do outro, com o crescimento de ninguém. Trigo não se importa com o crescimento do outro. Vou repetir para você. Trigo não se importa com o crescimento do outro. Se você está muito preocupado com o crescimento do outro, ei, avalia aí. Será que você é trigo? Porque trigo não se importa com o crescimento do outro. Trigo não se importa com o crescimento de joio. Trigo não se importa com o crescimento de outro trigo. Trigo sabe quem ele é. Trigo sabe quem Deus é nele. Vou deixar mais um princípio espiritual para você. Todo aquele que se importa com o crescimento do outro, escute, não cresce. Todo aquele que se importa com o crescimento do outro, não cresce. Será que nós estamos crescendo? Você está crescendo? A igreja está crescendo? Porque se eu estou preocupado com o crescimento do outro, eu não cresço. O trigo não se importa com o crescimento de joio. O trigo não se importa com o crescimento de outro trigo. O trigo, ele sabe quem ele é. Eu preciso fazer parte do projeto. Eu preciso entender o projeto. Eu preciso ter foco. Eu não posso perder a visão. Eu preciso me esforçar. E eu preciso não me importar com o crescimento de ninguém. Mais um princípio. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus? Cumprindo a missão. Como é que você vai alcançar o projeto de Deus? Cumprindo com a missão. Todo trigo tem uma missão. Qual é a missão do trigo, pastor? Virar pão. Qual que é a missão do trigo? Virar pão. E para que serve pão? Para alimentar pessoas. Então eu preciso cumprir a missão. Eu preciso fazer parte do projeto, entender o projeto. Eu preciso virar pão. Para quê? Para alimentar pessoas.
servir a minha geração, para servir de alimento àqueles que estão perto de mim, para saciar a fome daqueles que estão famintos, daqueles que precisam, daqueles que estão necessitados, daqueles que precisam de pão. Então eu preciso cumprir a missão. Você precisa cumprir a missão. Como que eu vou alcançar o propósito? Cumprindo a missão. Vire pão. Vire pão. E eu queria deixar mais 3 princípios aqui para nós finalizarmos aqui o nosso pensamento. Primeiro, como é que eu vou alcançar o propósito? Obedecendo. De que maneira que você vai alcançar o propósito de Deus? Obedecendo. E obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. E aprenda mais um princípio espiritual aqui. Obediência não é regra. Tem gente que acha que obediência é regra. É você cumprir um monte de normas, aí você está obedecendo. É você cumprir um monte de leizinhas. E isso é obediência. Obediência não é regra. Obediência é princípio. Deus estabeleceu o princípio da obediência. Então a obediência é princípio. Deus pegou Adão e Eva e estabelece o princípio da obediência para o homem. Desobedecer é escolha. Desobediência é quebra de princípio. Deus cria o homem com livre-arbítrio. Deus não cria o homem com uma predestinação fatalista de que alguns vão ser salvos e outros não. Um grupinho só vai ser salvo e o outro grupo vai para uma condenação eterna. Não. Mas Deus cria o homem com liberdade, com livre-arbítrio, para o homem escolher. Para o homem cumprir o princípio da obediência. Deus não põe um monte de normas ali, regras, e diz, olha, você tem que obedecer às regras, porque senão você está lascado. Não! Deus coloca a obediência como um princípio e dá o direito do homem, dá o direito ao homem de decidir, de escolher. Obediência é princípio. Então vamos lá? Como alcançar o propósito de Deus? Primeiro, fazendo parte do projeto. Segundo, entendendo o projeto. Terceiro, tendo foco. Quarto, não perdendo a visão. Quinto, se esforçando. Sexto, não se importando com o crescimento de ninguém. Sétimo, cumprindo a missão. Oitavo princípio, obedecendo. Nono princípio, buscando sabedoria. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus? Buscando sabedoria. E o que é sabedoria, pastor? O que é sabedoria? Vou te dar uma definição, simples, básica, para o nosso entendimento aqui. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecer a verdade e praticá-la. O que é sabedoria? Conhecer a verdade e praticá-la. Então eu preciso conhecer e eu preciso praticar. Aquele que ouve a minha palavra e que a põe em prática e a pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente. Aquele que ouve e pratica o princípio da obediência é prudente. Agora, aquele que ouve e não pratica o princípio da obediência é imprudente. Construiu a sua casa sobre areia. E quando vêm as lutas, os problemas, as dificuldades, a casa cai. A Bíblia vai dizer
que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor é respeito, não é medo. É honra. É honrar a Deus. Então eu preciso buscar sabedoria. Não é buscar conhecimento intelectual, não. Se encher de conhecimento intelectual bíblico, não é que isso está errado, não. Não é apologia à ignorância, não. Prioridade. Então eu preciso buscar o quê? A sabedoria. Eu preciso colocar em prática as verdades de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso viver os princípios de Deus. Não é me encher de princípio, não é me encher de conhecimento, não. É praticar o princípio. É colocar em prática o princípio da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. É fazer por amor, porque você ama, porque você respeita a Deus. E uma última coisa aqui para eu fechar com você. Como é que nós vamos alcançar? Como alcançar o propósito de Deus? Então, primeiro fazendo parte do projeto. Segundo, entendendo o projeto. Terceiro, tendo foco. Quarto, não perdendo a visão. Quinto, se esforçando. Sexto, não se importando com o crescimento de ninguém. Sétimo, cumprindo a missão. Oitavo, obedecendo. Nono, buscando sabedoria. E o último princípio. Como é que eu vou alcançar o propósito de Deus? Priorizando o propósito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que eu vou alcançar o propósito? Priorizando. É isso que Jesus está falando. Busque em primeiro lugar o reino, a justiça. Priorize Deus. Priorize as coisas de Deus. Priorize os princípios de Deus na sua vida. Eu preciso priorizar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar acima de tudo e todos na minha vida. Eu preciso priorizar Deus. E aqui eu quero deixar mais um princípio para você. Mais um princípio espiritual. O propósito é maior do que as suas necessidades. O propósito é maior do que as suas necessidades. O propósito é maior do que as suas necessidades. É isso que Jesus está dizendo. A prioridade não são as suas necessidades, não são as outras coisas. A prioridade é o propósito. E eu preciso priorizar o propósito, eu preciso priorizar Deus. Eu preciso fazer parte do projeto. Eu preciso entender o projeto, quem eu sou, quem é Deus em mim. Eu preciso ter foco, não perder o foco. Eu preciso ter visão, ter meta, objetivo. Onde que eu quero chegar? Parar de enxergar obstáculos. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. E aonde eu vou chegar depende do meu esforço. Eu preciso não me importar com o crescimento de ninguém. Eu preciso cumprir a missão, virar pão, servir de alimento para quem está perto de mim, para quem tem fome, servir a minha geração. Eu preciso obedecer, não cumprir regras, mas praticar o princípio de Deus, obediência. Eu preciso buscar sabedoria, conhecer verdade e praticar verdade. E eu preciso priorizar Deus. Por quê? Porque Deus está acima de qualquer coisa. E se eu priorizo o propósito, o que eu preciso, Deus supre. Deus vai suprir o que você precisa na sua vida. Se você priorizar o reino, se você priorizar Deus, se você buscar Deus em primeiro lugar, o resto vai acontecer. É Bíblia, é princípio, é palavra.
E Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Você está entendendo? Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa completar a palavra dele no seu coração. Que nós possamos crescer diante do Senhor e caminhar em direção ao propósito. Não perder o foco, não perder a visão e ter esforço para conquistar o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Manifesta o poder da tua palavra nas nossas vidas. Ah, Senhor, que nós possamos, ó Pai, alcançar o propósito. Que nós possamos fazer parte, entender, se esforçar, não perder o foco, não perder visão, não se importar com o crescimento de ninguém, cumprir a missão, obedecer, priorizar, ó Deus, o propósito na nossa vida, em nome de Jesus de Nazaré. Muda a nossa história, que sejamos semeadores de boas sementes, semeadores de boas coisas, por onde passarmos, em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida que ora comigo. Espírito Santo, ajuda nesse momento de fraqueza, na dificuldade, na fraqueza, em nome de Jesus de Nazaré. Perdoa pecados, perdoe os meus pecados. E seja comigo para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Estamos chegando aqui ao final do Palavra de hoje. Muito bom estar aqui com você. Até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.